Olá, boa noite. O cancelamento dos serviços de agendamento nesta segunda-feira no Centro de Controle de Zoonoses de Manaus gerou uma confusão hoje pela manhã. É que várias pessoas dormiram na fila para tentar agendar uma consulta e ficaram revoltadas ao saber que elas não seriam atendidas. Essas pessoas se sentiram prejudicadas. Muitos passaram a noite aqui para tentar fazer um agendamento para terem os animais de estimação atendidos no Centro de Controle Zoonoses, localizado no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Impedidos de entrar no local durante a noite, algumas pessoas passaram por essa brecha no muro para poder se abrigar do lado de dentro. Aqui é perigoso, nós tivemos que pular o muro para poder ficar resguardado aqui dentro, mais protegido, porque estava tendo assalto. Até mesmo ontem, na nossa presença, teve um assalto aqui na frente, né? Tivemos que pular porque aqui eles não deixam nós entrar. A direção informou que o serviço de agendamento teve que ser adiado no dia de hoje por conta das eleições deste domingo. Mas ninguém foi informado da mudança. Por isso, quem ficou esperando o agendamento cobrou uma posição e reclamou. Um pouco revoltante, quando a gente chegou aqui não tinha nenhum aviso comunicando que ia ser agendamento eletrônico ou por telefone, como falaram. Só que eles passaram que é para assinar o nome num papel em branco e até agora ninguém está respaldado. Quem garante isso? A gente quer uma solução, não quer problema, quer uma solução. Ainda nesta manhã, a direção pegou os nomes e contatos de quem estava esperando para marcarem o atendimento para o dia 30 deste mês. O atendimento para quem já estava agendado hoje funcionou normalmente. O Amazonas já tem um novo governador eleito. A escolha foi definida neste domingo na votação do segundo turno da eleição suplementar aqui do estado. Eleitores voltaram às urnas em 62 municípios do Amazonas no segundo turno da eleição suplementar. Nós temos responsabilidade em escolher nossos governantes, não podemos deixar na mão dos outros o destino do nosso estado. Então eu fiquei muito feliz em poder votar e poder escolher o meu governante. Importante, né, a população escolher. Amazonino Mendes, do PDT, e o deputado estadual Bosco Saraiva, do PSDB, foram os eleitos no pleito em 2017 para os cargos de governador e vice, respectivamente. Amazonino, que teve pouco mais de 59% dos votos válidos, concorreu com o senador Eduardo Braga, do PMDB, que recebeu mais de 40% dos votos. Queremos mais uma vez agradecer os votos que tivemos tanto na capital quanto no interior e desejar ao amazonino que ele possa fazer o melhor pelo Amazonas. Como nós dissemos ao longo de toda a campanha, o nosso povo não pode e não merece ficar esperando 12 meses para resolver os seus problemas. O processo administrativo, ele requer sabedoria, percepção, voz de comando, cobrança, e isto é para que você possa ter os serviços públicos efetivados. Amazonino vai governar o estado pela quarta vez. O mandato de governador tampão será até o fim de 2018. A diplomação do governador e vice-governador eleitos no Amazonas deve ocorrer no dia 2 de outubro, segundo o Tribunal Regional Eleitoral na capital. Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral liberou a posse ao decidir manter a eleição suplementar em julgamento de recursos. Até lá, o governador em exercício é Davi Almeida, presidente da Assembleia Legislativa. A nova eleição foi determinada pelo TSE devido à cassação do ex-governador José Melo do PROS e do vice Henrique Oliveira do Solidariedade por compra de votos nas eleições de 2014. A eleição extraordinária para governador no Amazonas é inédita no país. Complicada, toda eleição no Amazonas devido à nossa logística, mas nós conseguimos nos superar. O Exército, em particular, empregou 3.700 homens, que é uma quantidade muito grande, um efetivo grande, para colocar em 21 municípios.
E hoje pela manhã, o governador eleito do Amazonas, Amazonino Mendes, foi até o Tribunal de Contas do Estado para solicitar o acompanhamento diário dos pagamentos não essenciais e também a suspensão de licitações e convênios realizados pelo governador interino Davi Almeida. De acordo com o amazonino, Davi Almeida estaria praticando atos incompatíveis com a administração interina. Os pagamentos sem necessidade e inapropriados estariam passando dos 600 milhões de reais. O presidente do TCE, Ari Moutinho Júnior, informou que o Tribunal de Contas está acompanhando os gastos por meio da Comissão das Contas do Governo e do Ministério Público de Contas. E o que chamou a atenção nesta eleição finalizada ontem foram os números de votos nulos e de abstenções, que é quando o eleitor deixa de votar. Somados aos votos brancos, são mais de 50% do eleitorado do Estado. Na segunda etapa da eleição suplementar em 2017, no Amazonas, as abstenções também foram altas e superaram as do primeiro turno, quando 570 mil pessoas não votaram. Na votação deste domingo no estado, aproximadamente 604 mil pessoas não foram às urnas e precisam justificar a ausência. É a maior abstenção das últimas 4 eleições, seguida do primeiro turno desse pleito. Os votos em branco chegaram a 70 mil, enquanto nulos foram 342 mil, ou 19,73%, de acordo com os dados da Justiça Eleitoral. Juntando as abstenções, os votos brancos e nulos, o total é superior às votações dos 2 candidatos que disputaram o segundo turno da eleição suplementar. Os votos dos eleitores que não escolheram ninguém somam quase 50% do eleitorado do Amazonas, o equivalente a mais de 1 milhão de pessoas. Essa estudante anulou o voto. As pessoas buscam uma mudança que não existe, né? Tendo como 2 candidatos velhos caciques da nossa política. Osivaldo também fala de rejeição. E o que eu penso que a nossa política, ela precisa de nomes novos, de pessoas novas na política, pessoas com responsabilidade, pessoas com dignidade, pessoas que têm uma ética, um caráter para representar o povo. Esse cientista político reforça que o resultado do pleito é um recado para o país. A proposta que se tem, a ideia que se tem aí de que os partidos, o governo eleito e as lideranças políticas revejam suas posições, revejam seus modos operantes, de forma que o eleitor se sinta mais representado, se sinta mais confiante e se sinta com mais esperança com relação à classe política. Se isso não acontecer, 2018 eu acho que a mensagem será muito mais forte. Amazonino Mendes, do PDT, saiu vitorioso na eleição suplementar, com cerca de 782 mil votos. Já o candidato derrotado, senador Eduardo Braga, do PMDB, conseguiu 539 mil votos. O cientista político ressalta ainda que a transição já começou. Tanto é que tem secretário já entregando cargos, porque facilita o trabalho da equipe de transição. O governador eleito já nomeou o coordenador da sua transição. José Melo do Prois, ex-governador cassado por compra de votos nas eleições de 2014, ainda recorre no Supremo Tribunal Federal, STF. A judicialização do processo político no estado do Amazonas também trouxe desalento, passou uma imagem de que a eleição não iria acontecer de forma direta. Ainda hoje tem essa ideia lançada na sociedade de que a eleição será indireta, porque tem recurso no Supremo Tribunal Federal, tem recurso do governador afastado e cassado, José Melo, de querer voltar ao governo. Então tudo isso mexeu com a cabeça do eleitor nessa eleição. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, pediu exoneração do cargo nesta segunda-feira, depois de aproximadamente 2 anos e 8 meses à frente da pasta. Sérgio Fontes informou que o motivo da sua saída seria pessoal, mas que tem a consciência tranquila de que se dedicou ao máximo na sua gestão. O corregedor-geral delegado Leandro Almada também pediu exoneração do cargo e quem assume o comando da SSP Amazonas é o secretário executivo, Carlos Alberto Alencar de Andrade. E a Defesa Civil da capital começou a fazer o monitoramento de áreas consideradas de alto risco para moradias aqui em Manaus.
Na zona leste de Manaus, o cenário é preocupante. Muitas casas construídas no abismo. No início do ano, quase teve tragédia com moradores da Rua Londres, no bairro Gilberto Mestrinho. Aqui nesta área, 2 casas desabaram parcialmente no mês de janeiro. Pouco tempo depois, os moradores resolveram retornar para as residências comprometidas. A moradora desta casa, veja só, resolveu reconstruir na parte do barranco. Dona Maria alega que o valor do aluguel social oferecido pela prefeitura não é suficiente para que a família dela possa ficar em um lugar melhor. Aí passei 4 meses, foi agora que você ouviu, agora uma semana que eu estou aqui, aí eu voltei porque não estava dando para pagar o aluguel, né? Porque eu tinha que entregar mais que 300, porque ainda tinha mais a água e a luz que vem fora, né, do aluguel. E aí eu resolvi pegar o dinheiro que eles me davam lá e comprar material para ajeitar. A vizinha também resolveu retornar para o mesmo local, mesmo já conhecendo os riscos. E até relembra como foi no dia do desabamento de parte do imóvel. Um dia nós estávamos dormindo, quando nós demos, a mulher gritou, aí essa daí gritou, olha, minha casa está caindo, minha casa está caindo, a gente corre para lá para ver. Quando nós chegamos, já tinha assim, 4 dedos da cerâmica uma da outra aqui no nosso quarto. Aí era o nosso quarto. Aí eu digo, tá caindo, a nossa tá bem. Aí a gente saiu para lá para frente e aí começou. Parece que tinha tipo assim, um negócio que meteu aí embaixo, tipo um terremoto, porque o terreno não tem nada, não partiu, nada do terreno, só a casa. Na manhã desta sexta-feira, equipes da Defesa Civil Municipal retornaram ao bairro Gilberto Mestrinho para monitorar a área. Segundo o secretário, os moradores prejudicados foram orientados e devidamente atendidos pela prefeitura. O aluguel social é uma situação que nós temos naquele momento que é verificado e analisado a situação de risco da área. Então, se é verificada uma situação de risco iminente, a gente orienta o morador para que ele não fique no local, para que não coloque em risco a sua vida e a vida da sua família. Atualmente, com o trabalho realizado, a proposta é de monitorar todos os tipos de risco existente nas áreas vulneráveis na capital amazonense. O mapeamento de área de risco continua em vistorias para fazer o restante, risco baixo, risco médio e risco alto. Então a gente está fazendo essa avaliação agora do risco muito alto, eu creio que em 2 semanas e meia a gente consiga fazer a visita em todas as áreas levantadas. 851 moradias com alto risco já foram identificadas em 15 bairros de Manaus, a maioria nas zonas norte e leste da cidade. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 27 e 33 graus. A mesma previsão para o município de Anamã, mínima de 27 e a máxima de 33 graus. Em Boca do Acre, o tempo fica ensolarado. As temperaturas variam entre 26 e 37 graus. E no município de Benjamin Constant, o tempo fica encoberto com possibilidade de chuva, mínima de 25 e a máxima de 32 graus. E sempre no terceiro trimestre do ano, a temperatura costuma elevar bastante por conta do verão amazônico e também da baixa umidade do ar. É que as variações do clima trazem uma série de doenças respiratórias, ressecam a pele, causam irritação nos olhos e até sangramento do nariz. Só neste mês, o atendimento nos serviços de pronto atendimento da capital aumentou em 30%. Não há quem suporte um calor desse. Eu sempre passo mal aqui, né, por causa da quentura. E aí a gente pode sair, pelo menos assim, horário de meio-dia, por assim, ficar muito quente, muito... É horrível aqui no calor, horrível. Já a dona Fátima sofre com problemas respiratórios. Cansada e com dor no peito, né? E dor na costa. Nessa época de verão amazônico, entre julho e setembro, as temperaturas tendem a aumentar. A média da umidade relativa do ar registrada na capital ficou entre 35% e 85%, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Mas a temperatura fica variando, com mínima de 25 e máxima de 35 graus.
Segundo o IMET, 20 de agosto foi o dia mais quente em Manaus este mês, com 37 graus. A sensação térmica ficou em 39,7. Este especialista explica que o calor intenso é reflexo do período em que ocorre pouca chuva. Menos nuvens, mais radiação atinge a superfície, por consequência, as maiores temperaturas são registradas. Com a elevação na temperatura, os atendimentos nos SPAs da capital aumentaram em 30%. É que a queda na umidade relativa do ar favorece para o surgimento de viroses, doenças respiratórias e desidratação. Essa baixa da umidade ela acaba ocasionando porque com a ajuda da desidratação faz com que o corpo humano fique mais suscetível a esse tipo de doenças. Posso te dizer, dados mais recentes assim, dos atendimentos que eu tenho feito, que doenças respiratórias têm aparecido bastante. Também os surtos virais como vômito e diarreia por conta de vírus que tem aparecido, até mesmo o rotavírus, tem causado esse tipo de doença. As patologias mais comuns são rinite, asma, dermatite, faringite, conjuntivites alérgicas e sinusite. É bom ir logo se prevenindo, porque setembro vai ser mais quente ainda, com a temperatura podendo chegar a 39 graus. A gente espera, pelo menos nos últimos anos, a máxima anual na capital tem ocorrido no mês de setembro. E como já diz o ditado, o melhor é se prevenir. O principal é se hidratar bastante, manter sempre a ingesta de líquido constante. Para as crianças em si, que têm mania de prender a urina, não prender, procurar ir bastante ao banheiro, tomar bastante líquido. Na sexta-feira passada, a Justiça do Amazonas iniciou o julgamento do caso Oscar Cardoso, delegado da Polícia Civil, morto com quase 20 tiros em março de 2014. No sábado, o Tribunal do Júri da Comarca de Manaus condenou o réu Mário Jorge Nobre de Albuquerque, o Mário Tabatinga, pelos crimes de associação criminosa e ocultação de bem adquirido de forma ilícita, mas afastou a acusação da participação dele no homicídio do delegado. Ainda no sábado, uma reviravolta fez outros 4 réus acusados pelo Ministério Público, entre eles o narcotraficante João Branco, com que eles tivessem os julgamentos transferidos para outra data, mas só a partir do ano que vem. O júri popular, realizado no Fórum Enoque Reis, na zona centro-sul de Manaus, que tinha previsão de durar até domingo, terminou por volta das 5 horas da tarde de sábado. Isso porque, pela manhã, o advogado de defesa do narcotraficante João Branco e o defensor público que atuava na defesa de Messias Sodré abandonaram o plenário após terem pedidos negados pelo juiz Anésio Rocha Pinheiro. Em seguida, outros 2 réus, Marcos Roberto Miranda da Silva, Marcos Pará e Diego Breno de Souza Moldes, destituíram seus advogados. Com isso, o julgamento que trata do caso da morte do delegado Oscar Cardoso seguiu apenas com o réu Mário Tabatinga. Como juiz-presidente, eu tenho que analisar a legalidade do ato. Não poderia determinar continuidade, porque senão os clientes, os acusados, estariam indefesos. Os outros 2 réus também desconstituíram os advogados que para eles tinham sido nomeados. Pelo mesmo motivo, então, tive que retirá-los da sessão de julgamento. Certamente isso foi uma estratégia para não serem julgados. Isso não significa dizer que eles vão ficar impunes. Eles serão julgados uma hora ou outra. No fim da tarde, Mário Tabatinga foi condenado pelos crimes de associação criminosa e ocultação de bem ilícito e recebeu uma pena de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão. Mas como o réu já esteve preso por mais de 3 anos, o restante da pena vai ser cumprido em liberdade. Os outros 4 réus permanecem presos até a realização de novo júri popular, que deve ficar para o ano que vem. Para este ano, não há possibilidade de designação de julgamento deste processo, uma vez que nossa pauta já está preenchida até 20 de dezembro, que é o último dia. Então, a princípio, fica para o ano posterior. Um balanço de vendas do setor imobiliário mostra que mais da metade dos imóveis de Manaus foram vendidos no mês passado.
Os números que foram divulgados agora à tarde mostram que 206 unidades foram vendidas no mês de julho. O montante representa 83 milhões e meio de reais. Os imóveis mais vendidos foram aqueles que têm apenas 2 dormitórios. Os apartamentos chamados econômicos representaram 59% das vendas no mês passado. De acordo com o levantamento da ADEME, a Associação Amazonense das Empresas do Ramo Imobiliário, 92% dos imóveis vendidos têm até 50 metros quadrados. A pesquisa mostra que no mês de julho teve uma leve queda em relação ao mês anterior, mas segundo a ADEME, alguns fatores externos estão contribuindo para a movimentação do mercado na construção civil na capital do Amazonas. Tudo indica que agora no primeiro semestre vai ter PIB positivo e nós vamos ter, com certeza, porque tradicionalmente já ocorre isso, o segundo semestre sempre é melhor do que o primeiro, especialmente na cidade de Manaus. Agora vamos falar de oportunidade. É que muitas vezes as pessoas têm medo de arriscar na hora de abrir uma empresa ou trabalhar em um negócio próprio. Mas o que muita gente ignora é que dá para conseguir apoio para buscar novos desafios. Começar algo novo. Para muitas pessoas, o que mais preocupa nessa hora é o medo de não dar certo. Aquela questão, o que eu vou fazer, né? Aí um dia na minha casa eu peguei e comecei a pesquisar na internet o que eu poderia fazer. Eu sempre gostei de organização, sempre gostei. Pesquisando sobre organização, eu encontrei um curso de personal organizer, né? Que seria no Rio. Não contei conversa, não pensei 2 vezes, comprei a passagem e fui. A Priscila era despachante aeroportuária e trabalhou neste setor por 4 anos. Foi em 2016 que ela decidiu mudar de vida, procurando um negócio próprio. Hoje ela trabalha na organização de lares e ambiente de trabalho dos clientes. Ou melhor dizendo, personal organizer, que é uma organizadora por profissão. A cada dia tem um cliente diferente e ela afirma que, além de conseguir passar mais tempo com a família, também lucra mais em comparação ao seu trabalho anterior. Não só o financeiro, mas principalmente o pessoal. Se você perguntar, Priscila, você é feliz no que você faz? Eu vou te falar. Eu trabalho exatamente com o que eu gosto e eu sou extremamente feliz no que eu faço. A Gisele também é um exemplo no empreendedorismo. Ela deixou de trabalhar para cuidar da família, mas conseguiu enxergar além. Ela usou a capacitação de um curso de experiência do lar para abrir o próprio negócio no ramo de suplar para decoração de mesas. Eu fui atrás de comprar capas para suplar, os guardanapos, mas aí eu não achei em conta. Então eu pedi ajuda da minha mãe para costurar para mim. E aí as minhas amigas me viram empolgada, arrumando a mesa para minha família e começaram a pedir para elas. E aí me encorajaram a fazer disso um negócio. A Gisele ainda afirma que com o retorno dos negócios dá para manter independência financeira. A Amor de Mesa tem proporcionado para mim e também para minha mãe uma renda extra, que tem complementado a renda dela e trouxe a liberdade financeira que eu queria, né? A última pesquisa do Sebrae em torno da taxa de sobrevivência das empresas no Brasil foi feita após a crise global de 2008. Naquele ano, a taxa de sobrevivência das empresas com até 2 anos de atividade foi de 54,2%. Em 2012, passou para 76,6%. É por isso que o Sebrae segue a proposta de ajudar o novo empreendedor. O intuito de orientar as pessoas nesse processo de levantamento de informações, de planejamento de um novo negócio. Algumas pessoas estão naquele momento de saber o que quer, já sabe qual é a ideia, já sabe qual é a atividade. E aí o processo agora é saber se essa ideia é uma boa oportunidade de negócio. Até para quem não tem uma ideia do setor que pretende abrir, o Sebrae oferece 400 títulos de ideias de negócios. Tentar imaginar quais são os segmentos, buscar ver as tendências de mercado, estudar os setores, para chegar exatamente naquele ponto que você precisa de qual ideia pode ser uma boa oportunidade de negócio. A Gisele e a Priscila, que
que passaram por todo esse processo de adaptação, planejamento e dominação do negócio, acreditam que são espelho para muitas pessoas que desejam largar o emprego e entrar no mundo empresarial para buscar realização pessoal, financeira e profissional. A qualquer pessoa que tem vontade de começar um negócio, trabalhar com alguma coisa que faz, a realmente meter a cara, porque se você trabalha com honestidade, com um produto de qualidade, você valoriza seu cliente, tem tudo para dar certo. Você dá o primeiro passo, você fica, será? Vai, não vai? Primeiro você tem que ter fé, depois focar naquilo que você quer, né? E tudo que você faz com honestidade, tudo que você faz direitinho, tende a dar certo. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.